Então, dia 26/5, né? Aula de Geografia do 8º ano, turma 2, Escola Estadual Antônio Silva, né? Inicialmente, a primeira semana do PET, o aluno vai trabalhar a questão da diversidade e a dinâmica da população mundial e local. Basicamente, a gente vai trabalhar demografia, e em cima desse conteúdo, a gente vai entender, nesse primeiro momento, a questão das migrações, né? E também um pouquinho sobre a relação dos imigrantes com o território brasileiro, né? Então, aqui a gente tem, primeiro, aqui um texto, né? Território Brasileiro e Povoamento do IBGE, no qual aqui o texto está falando dos povos que contribuíram com o nosso processo de formação humana, né? Ou seja, as nossas matrizes ou as nossas raízes étnicas, né? Então, o primeiro aqui vai ser os povos indígenas, né? São povos que já habitavam o território brasileiro, o território americano antes da chegada dos europeus, né? Então, desde os Estados Unidos desde o Canadá, Alasca, até o extremo sul do continente americano, né? Região da Argentina, a gente tem diversas etnias, diversos povos indígenas que já ocupavam o território, né? Vale lembrar que com a chegada dos europeus, né, a partir do século XVI, a gente vai ter um processo de diminuição da população indígena que vai... Boa tarde, Melody. A gente começa a entender o processo de ocupação do território brasileiro pelos europeus, né? E aí acontece uma primeira situação que não é boa para os índios, né? Então, gradativamente, os índios começam a ter o seu número de indivíduos diminuindo, né? E isso começa a se intensificar com o passar do tempo devido às atividades econômicas e também ao processo de controle, escravização, de dominação europeia sobre os povos indígenas, né? Hoje nós temos aproximadamente em torno de 800 mil índios no Brasil ainda, né? Que é um número muito pequeno se comparado com o que tinha 500 anos, e a maior parte desses povos indígenas vive nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, né? Então é um detalhe importante da nossa saga histórica, né? A partir do século XVI, XVII, né, você começa a ter a introdução da mão de obra africana, né, o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar no Nordeste, e depois a mineração. O Brasil vai ser um dos países com o maior número de escravos na história da humanidade, né? Muitos deles vindo de países como Senegal, Mali, Congo, né? E isso vai fazer com que a mão de obra africana comece a ser usada no Nordeste, na cana-de-açúcar, né? Depois com a mineração. E hoje a gente tem uma herança, né, um legado cultural, tanto de povos indígenas quanto de povos africanos, muito importante para a nossa cultura, né? Quem ligou o áudio aí, por favor, desligar. Deixa eu ver quem que é, senão atrapalha aqui. Esse número... Pronto, resolvi. Daqui a pouco eu abro de novo. Então, olha só, os povos indígenas e os povos africanos contribuíram consideravelmente com a nossa cultura, né? Palavras, questão do idioma, né? Hábitos culturais, gastronomia, música, artes, etc. Né? Então, é muito importante a gente valorizar essas tradições culturais e, ao mesmo tempo, lembrar do que aconteceu no passado em relação aos povos africanos e os povos indígenas no Brasil, né? A partir do século XIX, né, a gente vai ter uma nova dinâmica de imigração que vai ser a imigração voluntária, digamos assim, né? Então, você não vai ter igual os africanos que foram forçados a vir. Então, a partir do século XIX, início do século XX, você tem outras dinâmicas migratórias, como, por exemplo, os espanhóis, né? Começam a vir para o Brasil, né?
muitas vezes por causa de problemas na Espanha, problemas econômicos, depois questão da guerra civil espanhola, entre outros, né? Depois você vai ter os judeus, né, que desde da antiguidade eram pessoas que viviam perambulando pelo mundo, né, estudando um pouquinho da história dos povos hebreus, os judeus foram escravizados, e aí ao longo da história a gente vai ter vários eventos que explicam o que a gente chama de diáspora judaica, né, a migração judaica. Só no século XX, em 1948, é criado o Estado de Israel, aí as pessoas começam, uma parte dos judeus voltam para o Oriente Médio, né? Mas no Brasil a gente teve algumas ondas de imigração proveniente dos judeus, né? Presença de italianos, alemães, então no decorrer do tempo, vários povos também contribuíram de maneira direta e indireta para a formação do povo brasileiro, né? Então a gente pode resumir, né, que a gente tem aí uma sociedade extremamente miscigenada, né, extremamente misturada, apesar de algumas regiões a gente ter aí uma divisão, uma diferença muito marcante do ponto de vista étnico-cultural de alguns povos, como, por exemplo, no sul do Brasil, quando você vai numa cidade que tem muito colono, muito imigrante alemão, né? Algumas cidades ainda até se ensina o idioma alemão ou outros dialetos que se praticam na Alemanha, então ainda tem essa situação ainda bem definida, né? Os árabes também tiveram vários eventos que explicam aí a presença dos árabes no Brasil, né? Você tem libaneses, sírios, turcos, né? Por exemplo, comunidade libanesa, há um número muito grande no Pará, no Amazonas, né? Também em São Paulo, né? Alguns livros retratam essas culturas, né? No território brasileiro, digamos assim. A gente está querendo entrar aqui. Bom, os japoneses também começam a vir para o Brasil no século XX, mas o período que vai ter um número muito grande vai ser do período entre guerras, né? Então, esses caras vão chegar no Brasil ali no Pará, em São Paulo, né? E vão começar a desenvolver algumas atividades, principalmente no âmbito da agricultura. Então, a gente tem esse panorama aí da questão das imigrações. Aí, os exercícios são bem tranquilos, né? Aqui a gente tem um mapa para responder, por exemplo, quais os povos têm mais imigrantes aqui no Brasil, né? Então, os exercícios estão bem tranquilos. E aqui no outro slide, a gente fala um pouquinho mais sobre a questão das migrações atuais, né? Que a gente trabalhou ali muita questão da história da migração no Brasil, mas de maneira geral a gente tem que lembrar de alguns conceitos importantes. Primeiro, o que é migrante? O que se entende por migrações, né? Migrações basicamente é o deslocamento, é a ida e a vinda da pessoa. Agora, quando o indivíduo sai de uma cidade e vai morar em outra, ele é um imigrante. Imigrante. Agora, quando o indivíduo, quando ele chega, né, por exemplo, vamos imaginar que eu saio daqui e vou morar no Amazonas. Então, quando eu chegar lá, eu vou ser considerado um imigrante, tá? Agora, aqui, na perspectiva de Minas, eu sou considerado um emigrante, eu estou saindo, né? Emigrar é a saída, imigrar é a chegada, tá? Então, é muito importante. E do outro lado, a gente tem um conceito também que é muito falado atualmente, que é o de refugiados, né? Os refugiados são pessoas que, que são obrigados a sair de onde eles moram, né? Por causa de fatores como perseguição política, étnica, religiosa, problemas relacionados à fome, pobreza, entre outros problemas, né? Então, também é uma demanda interessante da gente analisar e é um assunto importante. Aqui a gente tem campos de refugiados, né, na África, né? Então a gente tem mais de 70 milhões de refugiados andando no planeta atualmente, né? Alguns lugares que atraem muito esses refugiados são os países como o Brasil, alguns países da Europa, Estados Unidos, né?
e as pessoas acabam buscando uma melhor condição de vida. E aqui é uma imagem de uma tenda, né, que seria uma casa improvisada de uma família no Quênia, né, num campo de refugiados de um dos maiores do mundo, né, tem mais ou menos quase 500 mil de habitantes nesse campo de refugiados chamado Dadaab, né, no Quênia, né, e muitas vezes as pessoas fogem da Somália, por exemplo, por causa de perseguição religiosa, né. Então, é um panorama, né. Então, aqui são outros campos refugiados. E aqui o mapa que mostra a história da imigração humana, né. Então, os primeiros humanos surgem na África, e aí, gradativamente, eles começam a migrar por todo o território mundial, né. E por volta aí dos alguns milhares de anos atrás, eles atravessam aqui a região do Estreito de Bering e começam a ocupar o território americano. Há teorias que falam também que os indígenas, né, vieram aqui pelo Oceano Pacífico, né, tanto saindo aqui da Oceania, quanto também já tem uma teoria que fala que eles vieram saindo da África, né, chegando aqui pelo Oceano Atlântico. Então, são teorias e teses que a gente tem e que explicam aí a questão dos imigrantes, tá?